Sabe quando um medicamento originalmente pensado para tratar diabetes, de repente vira uma febre cultural? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás de um dos maiores fenômenos farmacológicos da década, a semaglutida, que todo mundo conhece pelo nome de Ozempic. Mas olha, por trás de toda essa fama, existe uma ciência que é fascinante. Então o objetivo aqui é ir além das manchetes. Vamos detalhar a farmacologia da semaglutida, como ela age no nosso corpo, quais são seus alvos terapêuticos e, claro, os riscos que acabam sendo amplificados por essa popularidade toda. Ok, vamos começar pelo começo. Para entender a semaglutida, a gente precisa ir lá no nível molecular. A pergunta é, como, exatamente, uma única molécula consegue, sei lá, reprogramar processos metabólicos tão importantes? Essa é a base de tudo. Bom, a semaglutida pertence a uma classe chamada de agonistas do receptor de GLP-1. Traduzindo, ela basicamente imita a ação de um hormônio que a gente já produz naturalmente. Só que aqui está a grande sacada farmacológica. O nosso GLP-1 natural dura só alguns minutos no corpo. Já a molécula de semaglutida foi modificada para durar dias. É por isso que ela não só inibe o apetite, ela interage de uma forma muito mais prolongada e inteligente com o sistema que regula nosso açúcar no sangue e a saciedade. Mas você sabia que a semaglutida age por 4 mecanismos diferentes? 2 deles são no pâncreas, um é no estômago e o quarto é no cérebro. Veja como ela faz para reduzir a saciedade. E essa ação acontece em várias frentes ao mesmo tempo. Lá no pâncreas, ela estimula a liberação de insulina quando a gente come e, ao mesmo tempo, segura a liberação do glucagon. No estômago, ela deixa o esvaziamento mais lento, o que faz a gente se sentir cheio por mais tempo. E o ponto crucial, ela também age lá do cérebro, no hipotálamo, para diminuir o apetite. É como se fosse uma verdadeira orquestra metabólica sendo regida por ela. O mecanismo de ação tão potente assim, claro, gera muita expectativa. Mas a pergunta é, essa promessa toda que a gente vê na teoria se confirmou na prática? Vamos dar uma olhada nos dados clínicos que colocaram a semaglutida no mapa. É até engraçado pensar que a semaglutida não foi criada de início para o emagrecimento. O foco original era o controle do diabetes tipo 2. Foi só durante os estudos para essa doença que o efeito potentíssimo dela na perda de peso ficou óbvio, sabe? E isso acabou abrindo uma linha de pesquisa totalmente nova, agora focada na obesidade. E os resultados dos estudos conhecidos como Programa STEP foram uau! Realmente impressionantes. Uma redução média de peso corporal de quase 18% em adultos sem diabetes é um marco. Só para a gente ter uma ideia, os tratamentos que existiam antes raramente passavam de 5 a 10% de perda de peso. Isso foi um salto gigantesco de eficácia que praticamente redefiniu o tratamento da obesidade. Mas como quase tudo em fármaco, uma intervenção tão eficaz assim raramente vem de graça. A mesma potência que revoluciona tratamentos também exige que a gente analise os riscos com muito cuidado. Então é fundamental falar sobre o preço que o corpo paga pelo tratamento. A pergunta que não quer calar é essa. Qual é o custo fisiológico de interferir de forma tão poderosa no nosso metabolismo? Olha, os efeitos colaterais mais comuns têm tudo a ver com o próprio mecanismo do remédio. A maioria é gastrointestinal, o que faz total sentido, já que ele retarda a digestão. Náusea, vômito, diarreia são queixas bem frequentes, especialmente no começo, quando o corpo ainda está se adaptando. Agora, além desses efeitos mais comuns, existem riscos bem mais graves, ainda que sejam mais raros. A gente está falando de pancreatite aguda, pedras na vesícula e até gastroparesia, que é uma paralisia parcial do estômago. Isso só reforça uma coisa: é absolutamente necessário ter um acompanhamento médico muito rigoroso durante o uso. E ainda tem as consequências estéticas, né? A perda de peso muito rápida pode levar a uma flacidez e a perda de gordura no rosto. Esse efeito até ganhou um apelido na cultura popular, rosto de Ozempic. É um lembrete de que mudanças tão drásticas no corpo sempre trazem outros efeitos junto. E essa combinação de eficácia supervisível com consequências estéticas nos leva direto para o ponto em que a ciência bate de frente com a cultura: o uso off-label. Ou seja, quando o medicamento é usado para coisas que não estão aprovadas oficialmente na bula. O que aconteceu foi que, com o empurrão das redes sociais e daquela pressão estética que a gente conhece, o uso da semaglutida para perder peso por pessoas sem diabetes nem obesidade clínica simplesmente explodiu. E isso cria um cenário totalmente novo e bem mais arriscado, porque essa galera não foi estudada nos testes clínicos originais do remédio. Então, o ponto central é essa diferença.
De um lado, a gente tem o uso aprovado para tratar doenças específicas, sempre com supervisão médica. Do outro, o uso puramente estético, muitas vezes sem acompanhamento nenhum, onde aquela balança de risco e benefício começa a pender de um jeito bem perigoso para o lado do risco. E é o seguinte, quando a procura por um remédio é muito maior que a oferta e que as indicações formais, um vácuo perigoso se forma. Essa popularidade toda acabou abrindo a porta para um problema ainda mais sombrio: desinformação em massa e o surgimento de um mercado ilegal. A escala do problema é, francamente, assustadora. Uma análise da plataforma Sayabra mostrou que só no X, o antigo Twitter, perfis falsos criaram conteúdo negativo que poderia chegar a quase 6 milhões de visualizações. Isso não é algo espontâneo, é uma campanha de desinformação orquestrada. O resultado disso é um ecossistema online que se tornou tóxico. Um estudo mostrou que 21% dos perfis que falavam sobre o Ozempic no X eram falsos. E esses perfis não só espalham mentiras, como também promovem vendas ilegais e até golpes financeiros, se aproveitando da alta procura. A realidade é bem dura. Uma investigação da Digital Citizens Alliance sobre ofertas do medicamento sem receita na internet foi direta ao ponto. Nas palavras do Tom Galvin, em todos os casos que encontramos, eles eram golpes. As pessoas pagavam e simplesmente não recebiam nada. Ou pior, recebiam algo falsificado. Os riscos de comprar nesse mercado paralelo são gigantescos. Não existe garantia nenhuma sobre o que a pessoa está comprando. Pode ser um produto falso, contaminado, com a dose errada. Fora o golpe financeiro, a pessoa fica totalmente vulnerável, sem nenhum suporte médico para lidar com qualquer efeito adverso grave que possa aparecer. Então, quando a gente junta todas essas peças, a ciência inovadora, os resultados clínicos impressionantes, os riscos e essa explosão cultural, a gente chega a uma conclusão. A história da semaglutida é um caso de estudo perfeito sobre os dilemas da medicina na nossa era digital. O que a gente tem em mãos é uma ferramenta farmacológica revolucionária, com o poder de fato, mudar a vida de pacientes com obesidade e diabetes. Mas, ao mesmo tempo, a popularidade dela jogou no centro de um debate super complexo sobre onde termina o tratamento de uma doença e onde começa a busca por um padrão estético, levantando questões éticas bem sérias sobre quem deveria ter acesso e como garantir a segurança de todo mundo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir mesmo. Quando uma descoberta científica se transforma num fenômeno cultural movido por redes sociais e pressões estéticas, de quem é a responsabilidade de garantir que ela seja usada de forma correta e segura? É dos médicos? Das agências reguladoras? Das próprias plataformas digitais? Ou será que essa responsabilidade, no fim, é da sociedade como um todo? Se esta análise te ajudou a entender melhor o cenário, considere se inscrever aqui no canal e compartilhar o material. A melhor maneira de combater a desinformação é com conhecimento claro e baseado em fatos. Muito obrigado pela atenção.